Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, de Jordão, filho de Eli, filho de Saul e filho de Zofé. Somente esse versículo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta casa de oração, onde o Senhor já tem feito muitos milagres, muitas maravilhas. E foi chegada até mim, Senhor, esta oportunidade para mim estar aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. E quando o Senhor me chegou o conhecimento, o Senhor colocou essa passagem bíblica na minha mente. E agora, Pai, chegou o momento de nós explanar. E agora o Senhor assume a minha mente, assume a boca. Porque, Pai, neste momento, Pai, nós estamos aqui para ser um canal de bênção para os Seus filhos. Toma o primeiro e último lugar, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado por ter ficado de pé. Eu quero aqui fazer o meu agradecimento a Deus de ter me dado este privilégio de poder estar aqui esta noite. Eu confesso aos irmãos que por muitos anos eu lutei por muitas coisas e imaginava que não tinha mais, às vezes, uma oportunidade de poder estar aqui como eu estou esta noite, acompanhado da minha esposa. O próximo mês agora nós vamos fazer um ano que casamos, a irmã da Guimar. Está conosco também a irmã dela, a Daiane, e a Grace, que é uma pessoa muito amiga nossa. E o Edson, eu convidei, falei para ele: Edson, eu vou estar pregando lá no Anápolis, na quarta-feira. Se você, ainda brinquei, se você não estiver fazendo nada com nada, você vai lá filmar nós. Porque assim, a minha mãe, conforme eu disse assim no começo, eu agradeço a Deus. E também agradeço muito a minha mãe pelas orações que, quando a gente conversa, ela diz para mim assim: meu filho, eu estou orando pela salvação da família. E eu amo muito vocês. E agora, quase na hora de eu sair, ela falou: meu filho, filma, manda para mim. Eu amo, gosto de ver. Ela tem 80 anos. Ela nasceu no lar evangélico, cresceu no lar evangélico e até hoje continua crente. É uma pessoa que passou por muitos problemas na vida, mas nunca Deus o abandonou. E a gente tem, eu hoje tenho 60 anos, já vou para 61 mês que vem, também sou fruto e sou nascido no lar evangélico. Mas eu quero contar para os irmãos aqui, antes de eu começar a pregar, um acontecimento. Perto de 2009, eu trabalhava na liderança de jovem aqui na sede do Ministério do Centro. Toda a vida a gente se reuniu lá. Eu fui líder de jovem por 13 anos. E um certo dia, alguns jovens convidaram uma jovem de fora para vir estar pregando num culto de jovem. Aquele culto igual está aqui hoje, culto assim, com poucas pessoas, simples, mas pessoas que estavam com o coração aberto para receber o Espírito Santo, estavam com o coração aberto para receber uma cura, um milagre, alguma coisa de Deus. Mas o interessante é aquele dia, quando aquela moça começou a pregar, ela pregou um pouco. Eu estava sentado de um lado assim. Naquele tempo não era tão moderno igual hoje, quase todas as igrejas têm as cadeiras, as poltronas, tem as centrais. Naquele tempo não existiam essas coisas. Era tudo cadeira dura mesmo, banco duro mesmo, central, ventilador, de dia que nem funcionava. Ela então virou para o meu lado e me disse assim: ei, varão, homem de Deus, eis que você
vai estar passando por um vale muitíssimo grande. Você vai estar andando por alguns atoleiros. A sua vida não vai ser muito fácil. Mas lembre-se que todo o tempo, eu, Deus, vou estar com você. Eu novo, robusto. Naquele tempo eu tinha feito algumas ideias de mudar daqui para São Félix do Xingu. E eu pensei, Deus está usando essa jovem para falar comigo, eu vou enfrentar assim situações financeiras, lugares difíceis. Mas Deus estava falando comigo espiritual, o que eu passaria. E logo passou alguns tempos. E um dia eu passava aqui em frente a esse templo. E quando eu passava, o pastor Gerry me convida. E nós encostamos bem aqui. Não era bem aqui porque parece que era mais para frente um pouquinho isso aqui. E quando nós dois estávamos aqui, somente nós dois, entrou um homem, moreno, do cabelo um pouco meio grisalho. E quando ele chegou ali perto daquela irmã ali, de blusa meio branca ali, ele perguntou, qual de vocês que é o pastor desta igreja? E ele disse, sou eu. Ele disse, é isso que eu te digo, o tempo é pouco, mas eu vou estar contigo. Ele profetizou assim, de uma forma assim tão estranha que ele disse, o tempo vai ser muito pouco, mas faça tudo porque eu sou com você. E ele virou as costas e foi embora. E os anos passou, e eu não vi mais aquele homem. E veio os acontecimentos. E quando chegou no dia que estava aqui, o velório do Levi, pastor Levi, e então me perguntaram para mim se eu queria falar em nome da família. Eu disse, eu falo. Enquanto eu falava com muita lágrima, todo mundo já chorando, e a situação muito complicada, aquele homem apareceu rodando por trás do púlpito assim, e chegou e me abraçou muito forte e me disse assim, homem de Deus, fica firme porque a luta vai demorar um pouco ainda, mas eis que eu vou te dar vitória, vou te usar muito. E aquele homem sumiu, nunca mais eu vi esse homem aqui nessa cidade, nem em lugar nenhum. E eu fiquei e continuou. Assim um pouco, meio assim, como se diz assim, querendo ver esse homem. E não vi mais. Aí eu paro aqui, porque os acontecimentos quase todo mundo sabe. Fiquei vivo em 2010 e aconteceu muitas coisas. Mas Deus, quantas vezes eu estava chorando perto de mim. Então, aquela dificuldade, aquele vale, aquele atoleiro que Deus estava falando comigo aquele dia, porque Deus tiraria a minha companheira, e Deus me colocaria um deserto para que eu pudesse me lapidar e eu aprender, saber que Ele é Deus em cima do céu, embaixo na terra, onde nós estiver, Ele é Deus que vai estar conosco. E no momento mais difícil, Ele me disse para mim que estaria comigo, me usaria muito na pregação do Evangelho. Eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, porque eu tenho o 3º ano primário, ruim para ler, pior para escrever. Mas hoje eu sei ler até bem, porque eu acabei de me aperfeiçoar um pouco mais lendo Bíblia. Então, irmãos, as coisas ficaram dessa altura. Eu espero que não seja às vezes esse, mas que seja outro e possa parecer, e possa profetizar alguma coisa, por que aconteceu esses episódios. Me fez lembrar de uma história de um homem que estava em uma convenção, chegando os últimos dias dele, estava sendo jubilado, e quando ele estava lá, ele levantou e disse, irmãos, eu tenho uma palavra para poder falar para os irmãos obreiros. E ele então levantou e disse assim, até hoje eu não sei o que aconteceu, eu estava em uma pequena cidade, e Deus mandou que eu entrasse pela floresta, e quando eu entrei na floresta, tinha muitas pedras grandes, e eu subi na pedra mais alta, e Deus me disse, cante um hino.
e eu cantei um hino. Ele disse, canta mais outro hino, e eu cantei um outro hino. Ele disse, canta mais um, eu cantei. Ele disse, agora faz o apelo. Ele então convidou alguém para ser crente, mas não tinha ninguém lá. E ele desceu e foi embora. Ele contando esse testemunho. E ele disse assim, irmãos, eu estou sendo jubilado, mas eu nunca vi o resultado disso. E de repente levanta um obreiro lá no meio, pula e diz, eu sou o homem a qual você ganhou para Jesus. Quando você convidou dentro daquela mata, eu estava debaixo das pedras escondidas. Ele não ficou jubilado sem saber o resultado daquilo que aconteceu. Por isso, irmãos, eu sou crente. Passa o que passar. Passa as dificuldades. Lágrimas rolam. Momentos que às vezes nós pensamos que Deus até desistiu de nós. Mas de repente nós sentimos a proteção dele pertinho de nós. E quando nós começamos a ler aqui, ler apenas um versículo, porque eu gosto de deixar a igreja curiosa. Depois você vai abrir a primeira carta de Samuel e você vai ler. Nós vamos falar sobre Elcana, falar sobre Ana, falar sobre Penina. Quem são leitores da Bíblia conhece essa história, conhece essa passagem bíblica. Um homem, ele tinha duas mulheres. A mulher Ana, ele amava, mas Deus havia fechado a madre de Ana, e ela não poderia ter filho. Mas Penina, ela tinha filho, e de ano em ano, ele ia então até o sacerdote, levar ali alguns animais para ser sacrificado e fazer adoração a Deus. E naquele tempo, o sacerdote então entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício a Deus. E Deus o perdoaria os pecados, e eles voltavam para casa com a sua vida perdoada e com um novo caminho para mais um ano de novo seguir. Mas Ana era uma mulher que ele amava, mas ela não tinha filho. E ela vivia muito lamentando, porque a mulher naquele tempo que não dava filho, ela se tornava uma mulher maldita, aquela mulher não tinha valor pelas pessoas. E quando Elcana e Ana e Penina e os filhos de Penina estavam então ali comendo, ele servia Penina, ele servia os filhos dele, mas Ana, ele dava a porção dobrada daquilo, porque ele dizia para ela, eu te amo. Ele amava Ana. E de repente, aquela mulher, ela vivia então desfazendo da outra, porque a outra não tinha filho, porque a outra não dava filho para Elcana. E ela vivia então numa pressão muito grande, mas ela foi muito sábia. Ela teve ali alguns entendimentos. O que ela fez? Ela disse, então quando eu for lá ter com o sacerdote, apresentar o sacrifício, então eu vou tirar um momento de oração a Deus. E quando eu orar a Deus, eu vou fazer um voto a Deus. Deus, se tu a lembrares da tua serva e dá um filho varão para ela, eis que eu vou criar esse menino. Quando eu desmamar, eu trarei-o de volta e deixarei na casa do Senhor, para que ele cresça na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Você que é mãe que está aqui esta noite, só tira um momentinho e pensa. Imagina você levar o seu filho, 2 anos, 3 anos, e entregar aqui na igreja, para a pastora então criar esse filho aqui. Criar esse filho na casa dela, e você nunca mais ter esse filho com você. Imagina que sofrimento, que voto que Ana fez. E de repente, irmãos, enquanto Ana está lá, ela não estava mais falando, ela estava chorando, ela simplesmente mexia com a boca. Eli, que era um sacerdote, chegou, olhou,
e disse: eis, mulher, até quando você não vai cortar de você essas bebidas fortes? Ela disse: Senhor, eu sou, Senhor, uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher que estou derramando a minha alma aos pés de Deus aqui. Ele disse: então, sendo assim, levanta e que Deus possa te entender e conceder o desejo do seu coração. Irmãos, eu vejo muitas pessoas às vezes com tanto orgulho, com tantas formas às vezes pensando que é alguma coisa. Mas se Deus não for conosco, quem é nós? Não passamos de pó, não passamos de cinza, não passamos de nada. Mas quando nós estamos com a graça de Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a presença de Deus em nossas vidas é tão grande que quem vê nós tem vontade de estar perto de nós, porque em nós sai algo de Deus e as pessoas querem. Em um mundo corrompido que estamos vivendo, quantas pessoas que estão sofrendo, inocentes. Quantas mães que não têm mais jeito de conversar com seus próprios filhos. Quantos pais que não têm mais comunhão com a mãe nem com os filhos. Quantas famílias que estão destruídas. E quantas famílias da igreja que vem na igreja, mas não está bem. Porque às vezes o rancor, o orgulho, a raiz de amargura não foi arrancada. Ana estava com tudo isso travado dentro dela. Mas aquele dia ela arrancou tudo e jogou ali naquele templo. E sacerdote então abriu para ela dizendo que o Deus do céu te entenda e conceda o desejo do seu coração. Aleluia! Às vezes pessoas até chegam perto e me perguntam: por que você vive essa calmaria que você vive? Eu digo: não sei. Mas de uma coisa eu sei, porque Deus está na minha vida. E se Ele está comigo, não interessa que tudo aqui se acabe. O que interessa é que o meu nome está escrito no livro da vida. E logo, logo vamos estar juntos lá com Ele. Quantos dos nossos que já foram? E assim que nós partimos dessa, nós vamos encontrá-los lá. E vamos conhecer, porque a Bíblia disse que vai haver paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Aleluia! Você não imagina, igreja, o que tem guardado para você. Quanto que compensa você ser uma pessoa calma, tranquila e confiar no Senhor. Não importa pelas rivalidades que aparecem, as acusações que aparecem, as palavras que aparecem. Porque Satanás, ele julga a igreja, não é porque olhando em você, mas é por alguma coisa que você fez errado. Mas Jesus derramou a sua última gota de sangue no Calvário e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E Jesus conhece você não é pelos seus pecados, porque os seus pecados Ele mandou por mais do esquecimento. O seu nome está escrito no livro da vida. E Ele está dizendo com você esta noite: eu amo você, eu estou com você. As dores às vezes são muitas, as dificuldades são muitas, mas eu estou com você. Não abaixe sua cabeça pelo que está acontecendo, porque eu estou com você. Ana, irmãos, quando ela voltou dali, daquele momento que ela passou, até ali Ana não comia, até ali Ana não bebia. E aí disse assim: e quando ela voltou, o seu semblante não era mais o mesmo. Aleluia! O homem e a mulher, quando tem um encontro com Deus, até o semblante dele muda. Os seus palavrear muda. A forma dele agir muda. O temor de Deus que entra na vida dele se torna uma coisa tão grande, que mesmo que ele quer fazer alguma coisa errada, mas o Espírito Santo disse: assim não faz não, Derli.
Assim não, porque vai acontecer assim, assim, assim. Faz assim, porque eu vou te ajudar. Aleluia. E Ana, irmãos, volta para casa. E na estrada, Ana feliz. Penina falava alguma coisa, mas Ana não ouvia mais Penina. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da graça, pessoas às vezes falam tão mal de nós. Pessoas às vezes chegam perto de nós e às vezes falam palavra tão cruel. Mas os nossos ouvidos carnal estão fechados. Porque Jesus já falou, olha, ainda que o mundo inteiro levante contra ti, eu estarei contigo. No livro de Salmos está escrito, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Não adianta, irmão, se levantar contra aquele crente que está realmente se derretendo na presença de Deus. Não adianta falar, não adianta querer fazer alguma coisa, porque o Deus do céu, aleluia, Ele manda o Espírito Santo, Ele manda o anjo, Ele manda a força, e as coisas mudam na vida dessa pessoa. E de repente, quem está vivendo essas formas? Aquele que está fazendo a vez crítica, ou falando alguma coisa, recebe uma carga espiritual. E de repente é liberto, é transformado. E de repente o testemunho dele também muda. E o testemunho dela também muda. Porque recebeu a visita do Espírito de Deus na vida. Ana volta para casa. E está escrito assim. E Eucana vai ter com Ana. E Deus do céu lembrou de Ana. E Ana então ficou grávida. Aleluia. Eu já vi, irmãos, em congresso de muitas pessoas, e de repente chegar aquela mulher que nunca teve filho, e tem maior vontade de ter um filho, e falar com o pastor, pastor, eu vi o senhor orando, e vi Deus curando. Olha para que Deus me deu um filho. Eu olhava naquela pessoa e pensava assim comigo assim, eu tenho 3 filhos. Será que é tão bom assim? Mas eu não entendia. Eu não entendia. Porque é mais ou menos assim. Quem nunca teve, quer ter. E quem tem, não dá o valor necessário de si. Não cuida da forma que precisava. Não ama da forma que precisava. Não entrega da forma que precisava entregar. Quantos filhos que estão jogados nas traças do mundo? Porque às vezes a mãe crente, às vezes o pai crente, não soube conduzir, andar com ele. Mas eu digo para você que esta noite, tem filho, abraça o teu filho, seja ele o que for. Eu trabalhei com um jovem de 13 anos, tinha jovem que chegava em mim e contava história, eu pensava, meu Deus, não pode. Me ajuda, irmão, velho. Mas a minha mãe não pode saber, porque se a minha mãe saber, ela me mata. E ela é irmã crente. Agora você imagina a dificuldade de eu chegar agora numa situação de unir aqueles dois e contar a história e tudo ficar bem. Irmão, você não está entendendo. Não é fácil. Quantas mães que às vezes ele chega perto do filho e diz, olha, nós estamos aqui, a situação está difícil, mas eu vou te ajudar. E quantas outras que diz, se você fazer isso eu te mato. Se você fazer mais isso eu faço isso. E é mãe crente, eu não estou falando aqui, eu estou falando com pessoas da igreja, eu não estou falando com pessoas de fora da igreja. Pessoas de igreja, pessoas crentes. E de repente vê essa filha, às vezes no prostíbulo, às vezes no meio das drogas, às vezes vê esse filho lá na situação negativa, por falta de uma palavra sábia. Bem-aventurado você que está aqui essa noite e que teve os momentos com seus filhos e conversaram com eles e passou as palavras sábias. Eu tenho 3, eu tenho um com 40 anos e tem mais a Edna e a Elda que tiveram aqui poucos dias, que vocês, quem estava aqui, lembra? Cantam, a Elda canta, prega também. E eu falo com vocês, foi criado no ar evangélico.
Alguém às vezes me parabeniza dizendo que assim, mas é muito bonito ver. O que é que você fez? Eu não fiz nada, eu fiz só a minha parte. E Deus concluiu o resto. Então, irmãos, voltando aqui a Ana. Ana então fica grávida. E de repente nasce o filho. Agora você imagina uma mulher que vivia lá, sendo pisada, massacrada, sofrendo. E de repente, balançando seu bebezinho e dizendo obrigado, Deus. E se você ler mais um pouquinho, você vai ver a oração que a Ana escreveu, deixou escrito. Então, irmãos, vale a pena às vezes passar nos vales da vida, para nós dar valor àquilo que Deus tem para nós. Eu digo para vocês aqui esta noite, hoje eu prego com muito mais ousadia, com muito mais graça, com muito mais satisfação, mediante tudo que passou comigo. Teve dia de eu não ter uma marmita para me almoçar, e não tinha R$7 para comprar essa marmita. E eu tenho a minha casa na rua, tinha minha terra aqui perto aqui, e acabou tudo. Foi uma situação negativa muito grande. Mas quando Deus começou a agir, tudo mudou. Quantas vezes eu sentava uma vez lá perto da mesa e eu falava, Deus, olha que comida que eu comprei hoje. Mas aqui não tem ninguém para nem conversar comigo. Por quê, Deus? Eu tenho 3 filhos. Ah, Deus, Tu és grande, maravilhoso. Mas Deus foi lá, pegou a Dagmar e colocou junto comigo. Não é porque está aqui perto de mim. Pode conversar com ela sozinho. Eu faço tudo que vocês pensarem mais um pouco. E agradeço ao Pai. Porque eu passei no vale. Mas Deus me entregou uma pessoa para poder cuidar de mim. E eu vou fazer o que for possível também para cuidar. E que Deus venha agradar de mim, a lembrar de mim, e me encher mais de mensagens. Porque eu quero pregar muito. Não sei quantos anos que ainda vou ficar aqui. Mas o tempo que eu ficar aqui, a oportunidade que eu tiver, eu vou pregar. Hoje eu passei só um pouquinho, passei mais algumas coisas de acontecimento. Mas eu quero vir aqui e quero pregar algumas passagens bíblicas para vocês, só Bíblia. Não vou falar mais nada se não ser de Bíblia, só Bíblia. E dizer para você que Deus, Ele pega o homem, Ele pega a mulher e Ele coloca no vale, mas Ele fica junto. Quando Ele chora, Deus consola. Quando Ele diz, olha filho, você está desse jeito, não é porque foi o diabo que fez, não, foi eu que fiz com você. Mas você pode ficar tranquilo, você não vai morrer nesse deserto. Loguinho, você vai sair desse deserto, e aonde você chegar, você vai colocar a mão sobre o enfermo, vai ser curado. Você vai chegar perto de pessoas tristes, pessoas amarguradas. Quando você conversar, a amargura vai sair, a tristeza vai sair, porque você vai ter algo em você, que eu vou colocar, que vai mudar a vida de pessoas. Não é porque seu nome apareça, não, a melhor coisa que tem é ninguém saber que você existe, mas Deus, Ele está na sua vida. Do nada você faz uma visita e Deus faz um milagre. Aí alguém começa a falar alguma coisa e você sai fora. Eu não sou conhecedor aqui no Rio Maria como pregador, mas eu trabalho na igreja aqui do CETA aqui, 13 anos presidente de jovem, 2 anos vice-pastor da igreja, 4 anos secretário de missões. As maiores cruzadas evangélicas que já teve aqui nesse Rio Maria, nós estamos na liderança delas. E eu agradeço a Deus de ser do jeito que é. Porque o que eu aprendi, irmão, a melhor coisa é você ter Deus na vida, do que você ter o seu nome soprado por aí, todo mundo falar que você é e você não for. Mas a coisa boa é quando você está lá nos seus bastidores sozinho, e que você dobra os seus joelhos, a lágrima rola, e você sente a presença de Deus perto de você. Está no serviço, a mesma coisa. Vai conversar com as pessoas, você vê o desespero das pessoas, mas você está tranquilo, porque a calmaria de Deus está com você. É a coisa mais interessante. Como vai estar faltando 5 só para 9, eu não gosto de parar de estar pregando aí, contando testemunho e nem falando.
Depois de 9, porque geralmente quem estudou um pouco de ética cristã entende, sabe que tudo tem o seu tempo, é tudo organizadinho, né? E como o culto é 1h30 de culto, então a gente sempre para no horário certo. Mas vou concluir falando aqui o que aconteceu. Penina, nunca mais viu falar em Penina, sumiu. Sumiu a Penina. E o nome de Ana brilhou. Hoje, estou aqui não sei quantos mil anos depois. Me parece que é 1400 anos antes de Cristo que aconteceu isso. E depois de Cristo já vai para 2025. Quantos anos faz? E eu estou aqui falando com vocês o milagre que aconteceu na vida de Penina. E o que acontece então? Passou-lhe o primeiro ano. Ela voltou, apresentou o menino. E depois, os outros 2 anos, ela falou com Elcana: vocês vão, eu não vou. Quando o menino estiver com a idade, então eu vou, e aí nós deixaremos o menino lá. E quando você lê esse texto bíblico, você vai ver o que aconteceu com esse menino. Deus precisava, irmão, de um profeta. Deus precisava de um rei. Deus precisava de um sacerdote. Porque o sacerdote Eli e os seus filhos já tinham se corrompido. E Deus então fez com que Ana sofresse todo esse episódio para nascer um menino. E esse menino crescer. E esse menino assumir o lugar do sacerdote. Assumir o lugar do rei. Assumir o lugar do profeta. E assim foi acontecendo. Então, irmãos, vale a pena, se você ler esse texto. Nós não vamos falar mais, não vamos pregar mais, só vamos passar de 9. Depois vocês vão brigar comigo. Então, o que vai acontecer? Se tiver alguém aqui que queira dar sequência à pregação dessa mensagem, faça isso, para você ver o que foi o resultado de uma crítica e qual foi o resultado de uma pessoa que se derramou nos pés do Senhor. Aonde foi que chegou? Deus era com Samuel, que era o menino que a Ana gerou. E a Ana não ficou só de um, teve mais menino depois. Então, irmãos, eu sou grato a Deus por tudo. Agradeço pela sua atenção. Eu não sei o que mudou na sua mente, até mesmo no seu coração, ou até mesmo no seu corpo, que às vezes você chegou aqui doente e pensando: olha, eu vou por ir, porque nada está bom. E de repente Deus te visitou aí. E se isso aconteceu, não precisa de você falar comigo. Agradece ao Deus do céu, porque é Ele que é o dono do milagre. Ele deixou escrito: eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, mas não há quem escape da minha mão. E ele disse: operando eu, quem impedirá? Aleluia, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Não sei como é que você está, mas eu estou radiantemente alegre, feliz. E senti a presença de Deus aqui. Senti que Deus, Ele fez presente aqui no meio de nós. Não sei o que você trouxe para se ofertar a Ele. Às vezes você saiu de casa pensando: eu vou buscar o meu milagre. Às vezes você pensou assim: eu não tenho nada para me levar para Ele. Mas você veio. Chegou aqui, você bateu palma agora. Chegou aqui, às vezes você abriu sua boca e disse glórias a Deus. E às vezes você disse obrigado, Senhor. E por essas mínimas coisas, Deus visitou o seu pensamento, o seu coração. E com certeza vai voltar daqui diferente. Senhor, meu Deus, meu Pai. Te louvamos, ó Pai, por poder estar aqui. Te louvamos, ó Pai, por esta igreja. Porque o Senhor é dono dela. Aqui está a pastora, pastor, que vai abençoar a pastora.
os obreiros, ó Pai, desta igreja, os irmãos que aqui congregam. Pai Elimar, que saiu para esta viagem, que o Senhor leva ela em paz e traz também. Pai, continua com esta igreja. E que o Espírito do Senhor Deus possa visitar cada coração. E se tiver pessoa aqui em dúvida ainda, Pai, passa agora o seu bálsamo. Acalma esse coração. Queima essa enfermidade. Derruba por terra, Pai, todas essas coisas que estão atrapalhando. Sara esta mente, para que nós juntos, ó Pai, venhamos continuar adorando a Ti. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. E pela fé nós te agradecemos. Amém. Obrigado por poder sentar. Eu só quero aqui agradecer, né, a mocinha, a Elimar, a gente costuma tratar de mocinha, que é uma irmã minha, acabei de me criar com eles. Ela tinha o apelido de mocinha. Às vezes a gente fala Elimar, fala mocinha, mas agradecer ela ter me convidado, a pastora, por ter também confiado. E dizer para vocês, orem por mim. E eu também vou estar orando por esta igreja. Eu não vou falar nome de ninguém. Eu não guardo data de aniversário. Eu não guardo muitas coisas. Eu não guardo, não. Eu guardo muitas coisas, mas é da Bíblia. Depois que em 2010, que eu passei pelos processos de viuvez, Deus tirou de mim datas de aniversário, data de muitas coisas, mas colocou Bíblia. Ficou mais fácil para mim. Então, que Deus abençoe e muito obrigado em nome de Jesus. Pastor.